Olá, retornamos aos nossos estudos sobre mulheres da Bíblia Sagrada. Hoje abordaremos sobre a Sunamita. Se você quiser assistir outros vídeos, basta acessar o meu canal no YouTube, meu Facebook e meu Instagram. Diz assim a palavra, 2 Reis, capítulo 4, versículo 20, 25 e 26. E o menino esteve sob o cuidado da mãe, até ao meio-dia, e morreu. E a Sunamita foi a Eliseu, e vendo-o, disse: Eis aí a Sunamita, corre-lhe ao encontro, e diz-lhe: Vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com o teu filho. E ela disse: Tudo vai bem. Amadas, Sunamita faz parte das mulheres que receberam grandes milagres nos livros de 1ª e 2ª Reis. Sunamita é uma mulher extremamente generosa, de forma que chegou a construir um quarto para o profeta Eliseu e deixá-lo de forma aconchegante para que o profeta, quando passasse por lá, pudesse descansar. Sunamita é a mulher que não tinha filho, mas recebeu a promessa de Deus e teve um filho. Sunamita é uma mulher que, se formos abordar sobre ela, teremos inúmeros milagres para falar que lhe sucederam. Entre eles, existe um milagre que acontece após a ressurreição do seu próprio filho. Foram dias em que Israel passou por fome, passou por dificuldade, e ela saiu a peregrinar e deixou tudo, como se tivesse perdido tudo. Mas ao voltar, diante do testemunhos de milagre que ela tinha vivido com o seu filho, o rei mandou restituir as terras da Sunamita. Portanto, a Sunamita não é o nome próprio dela, Sunamita, porque ela morava em Sunem. Mas vemos que a história desta mulher, no episódio do filho, é uma história dramática. Afinal, um único filho que teve, depois de muito tempo, numa promessa de Deus, vem a morrer. O menino provavelmente era um adolescente, pois estava com os segadores na lavoura da família, trabalhando, quando lhe sucedeu uma forte dor de cabeça. Tenho para mim que essa dor de cabeça não era uma dor de cabeça comum. Talvez seria até uma meningite, porque não se tem história que uma simples dor de cabeça mataria uma criança. Mas esse menino morreu devido às dores que lhe passaram sobre a cabeça. Parece-me também que a mãe se dedicou ao filho, pois a Bíblia diz que ela e que ele esteve sobre os seus joelhos. Dá-se a impressão que, além dos cuidados naturais, a mãe também orou e buscou a Deus para que o filho sobrevivesse. Mas o episódio terminou com a morte da criança, do menino, como disse, talvez pré-adolescente. Mas ela não se conteve em ver a morte tomar conta da sua casa. A cena que ela queria ver era de um filho grande, criado e lhe dando muitas alegrias. E por isso ela decidiu correr e buscar o socorro no homem de Deus. Existem alguns fatos que nos mostram que tudo concorria para que a Sunamita não alcançasse o milagre. Primeiro, o seu marido não cria no milagre, principalmente naqueles dias. Segundo, os dias não eram favoráveis para o milagre, pois havia uma tendência e uma crença popular que milagre só acontecia nos dias de lua nova ou talvez nos dias de sábado. Tanto é que o seu marido, o marido de Sunamita, diz para ela: para que você vai ao profeta hoje? Pois hoje não é sábado e nem lua nova. Este marido, ele era cheio de religiosidade, mas entendia pouco de espiritualidade. Para ele, Deus só operaria ou só teria poder para mudar uma situação em dias específicos. Mas esta mulher, despida de religiosidade e crendo no poder de Deus, no poder sobrenatural do Espírito de Deus, ela disse: não tem problema, tudo vai bem, eu vou
atrás do meu milagre. Isso denota que esta mulher não deixou que o balde de água fria lançado pelo seu marido retivesse de tal forma que ela não fosse buscar o milagre. O segundo aspecto que podemos abordar ainda sobre este milagre é que a sunamita saiu determinada. Ela disse: arruma a jumenta que eu vou montar sobre essa jumenta e vou lá atrás do meu milagre. Quando queremos algo de Deus, precisamos ser determinados. Precisamos ir avante e crer que a nossa bênção não vem do homem, não vem das pessoas, mas ela vem de Deus. Grande exemplo traz a sunamita para mim e para você. Afinal, haverá dias que necessitaremos de milagres e ouviremos objeções. Ouviremos alguém dizer que não vai acontecer, mas o Deus que nós servimos é Deus que acode o aflito e o necessitado. A Bíblia diz que o necessitado não será esquecido de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Por fim, a sunamita, ela chega até Eliseu e ela estava focada em resolver o problema. Ora, vejamos, a sunamita não tinha apenas o problema de ter um filho morto dentro de casa. Ela também tinha um marido morto, este morto espiritual, pois ele só cria milagre em dias específicos. E ao ser abordada por Eliseu sobre a situação da sua vida, Eliseu lhe pergunta: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? A sunamita poderia parar e olhar para Eliseu e dizer: não está nada bem, meu marido é incrédulo, meu filho está morto e eu estou aqui sozinha correndo atrás do milagre. Eu estou aqui sozinha buscando a bênção para o meu lar. Mas essa mulher, ela reteve-se nas suas reclamações, reteve a relatar uma série de problemas que envolvia ela e sua família. Ela simplesmente, num ato de fé, pois já tinha chegado no lugar da bênção, já tinha chegado perto do homem de Deus, ela respondeu: tudo vai bem. Isso nos ensina, o texto bíblico nos ensina, com essa resposta da sunamita, é que ela tinha uma fé inabalável. A morte espiritual do marido dela não a influenciou. A morte física do filho dela não a tirou do sério ao ponto dela se descontrolar. Mas ela disse: tudo vai bem. E o termo usado por ela, tudo vai bem, no hebraico quer dizer Adonai Shalom, tenho paz com Deus. Ela quis dizer: está tudo ao contrário da circunstância, mas eu tenho paz em Deus. Eu tenho paz com Deus e creio que essa paz que está invadindo o meu coração fará com que Deus triunfe sobre as minhas guerras, sobre os meus problemas. E vemos que ela disse: tenho paz com Deus. É muito difícil manter paz ou ficar em paz quando temos um problema muito sério. Em geral, nós nos desesperamos. Em geral, nós saímos atordoados. Em geral, entramos para a depressão. Em geral, desistimos e concordamos com a derrota. Mas essa mulher, ela se manteve em paz com Deus e foi em busca do seu milagre. Louvado e exaltado o nome do Senhor pelo exemplo desta mulher. E nós podemos ver que a partir daí abriu-se a porta para a bênção na vida dela. Vejamos ainda um detalhe sobre esta passagem. Eliseu, ao mandar Geazi, seu moço, perguntar para a sunamita como estava ela, como estava o seu marido, como estava o seu filho, ele seguiu exatamente a ordem que Deus espera que eu e você viva para ter uma vida de milagre. Primeiro Eliseu perguntou: vai bem contigo? Uma pergunta interessante. Eliseu poderia mudar a ordem e perguntar: vai bem com seu marido? Ou talvez perguntar: vai bem com o seu filho? Não, Eliseu perguntou primeiramente a ela: vai bem contigo? Isso nos mostra
que antes da gente querer resolver qualquer problema ou problema de outras pessoas da nossa família, ou até mesmo um problema relacionado à nossa casa, precisamos ver se nós estamos bem. Há muita gente que busca cuidar da vida de todas as pessoas, mas esquecem de cuidar de si mesmo. Também Eliseu quis mostrar para essa mulher que o filho não estava na frente do marido, porque o relacionamento conjugal, o relacionamento familiar, ela tem uma ordem predeterminada por Deus. Primeiro, acima de tudo, é claro que é Jesus, mas primeiro vem você, depois vem o seu marido e depois vem os seus filhos. Há mulheres que perdem o relacionamento conjugal, que perdem a família, porque priorizam primeiro os filhos e esquecem do esposo. Mas aqui nós vemos nesta passagem que Eliseu nos ensina ainda que se quisermos milagre, nós temos que seguir a sequência natural que agrada a Deus. Primeiro, eu tenho que estar bem. Segundo, meu marido, meu filho e assim sucessivamente. A ordem não é inversa. Primeiro os filhos, segundo o marido e depois você. Também a ordem não é inversa. O seu marido em primeiro lugar, o seu filho em segundo lugar e você por último. Não. Deus quer que você se valorize e viva uma vida de vitória. E então, a partir desta resposta da mulher aos questionamentos de Eliseu, Eliseu decidiu ir até a sua casa e ali ele deitou sobre o menino, porque os milagres de Deus, eles não têm explicações naturais. Cada milagre acontece de uma forma, e Eliseu deitou sobre o menino e transmitiu a virtude que ele tinha sobre o menino, a virtude de vida, e o menino ressuscitou. E logo a seguir, Eliseu entregou o menino a sunamita. Que sejamos como sunamita, que creiamos em qualquer circunstância que o milagre de Deus virá na nossa vida. Que sejamos como sunamita, que tenhamos a certeza que estamos bem e por estar bem podemos buscar o milagre para nossa casa. Que sejamos como sunamita, que mantemos a ordem na seguinte sequência: primeiro Deus, segundo nós, terceiro marido, quarto filho, e que possamos viver os grandes milagres. Que Deus te abençoe, minha amiga, e que tenhamos em Sunamita um exemplo da bênção e do milagre, e que Deus é capaz de realizar grandes milagres. Um grande abraço, Adriana Prado.